Olá, meu nome é Vinícius Coutinho da Silva, sou orientado da professora Aline Souza de Paula e estudamos a investigação da resposta dinâmica de uma turbina eólica devido à ação dos ventos, considerando modelos discretos simplificados. Aqui um breve sumário. Uma introdução e uma breve motivação para o nosso estudo é que pesquisas afirmam que até 2030, cerca de 20% da eletricidade mundial será abastecida pela energia gerada pelos ventos, como pode ser visto na figura 1, onde há um crescimento considerável dessa matriz energética comparada às outras fontes de energia renováveis. Economicamente, uma turbina eólica demanda um custo inicial alto, de 1,3 milhão por megawatt de capacidade de produção de energia, como pode ser visto na figura 2, em que, apesar de ser alto, o custo dela ainda é o mais baixo, considerando todas as outras fontes de energia renovável. Para garantir, então, sua viabilidade econômica, o projeto de torres eólicas deve ser pensado para um longo tempo de operação. Diante disso, o nosso projeto, a investigação da resposta dinâmica devido à ação dos ventos, é essencial para assegurar a integridade da construção. Primeiramente, foi realizada uma modelagem da torre eólica com apenas 1 grau de liberdade, em que a obtenção dos parâmetros de rigidez e massa equivalente foram obtidas pelo princípio do trabalho virtual, como proposto por Alckmin. Nela, parte-se de uma análise modal para resolver o problema dos altos valores com condições de contorno definidas da torre. Assim, encontram-se valores de massa e rigidez equivalente e dependem apenas de características físicas da torre. Então, 2 torres foram analisadas, a primeira proposta por Alckmin e a segunda, o modelo real da Repower MM82, em que seus parâmetros de rigidez e massa estão escritos abaixo e a razão de amortecimento foi definida para o sistema ser subamortecido. Na modelagem da força dos ventos, precisamos avaliar como os ventos variam em torno de uma média. Dessa forma, utilizamos normas internacionais e foi escolhida a distribuição de Weibull. Para avaliar os parâmetros da distribuição de Weibull, utilizamos o trabalho de Ozawa, que caracterizou os parâmetros K e C pelo método dos mínimos quadrados para a cidade de Ventania, no Paraná. Entretanto, esse valor foi feito apenas para uma altura de 10 metros. Então, para estender a distribuição à altura da nacelle das torres, o conceito da camada limite atmosférica foi utilizado, com 2 modelos, o logarítmico e o de potência. Diante desses modelos, foi utilizada a função de distribuição acumulada inversa da distribuição de Weibull para as alturas calculadas da torre, buscando encontrar valores prováveis de medição de velocidade a uma certa probabilidade. Para cada velocidade associada às probabilidades acumuladas, a densidade espectral de Kaimal foi usada de modo a obter o sinal da força em cada ponto da frequência. A força então foi definida pela equação do arrasto, em que há uma dependência quadrática da velocidade. Como queremos apenas avaliar a influência da velocidade dos ventos, todas as constantes foram tratadas como unidade, de modo que avaliaremos apenas a influência da variação da velocidade no nosso problema. Além do forçamento, podemos obter a amplitude de resposta no domínio da frequência pela função de transferência descrita. Podemos observar ao lado que há o decaimento das amplitudes conforme há o aumento das frequências, o que era esperado devido à cara da PSD de Kaimal. Também observamos que o pico, ou a frequência natural, é igual à frequência encontrada por Alckmin em seu trabalho e difere pouco da frequência encontrada por Oliveira em seu trabalho experimental. A fim de realizar uma análise comparativa, foi produzido o modelo da Torre 2 no software ANSYS, com 30 graus de liberdade. A fim de analisar como seriam suas respostas a diferentes forçamentos, 3 casos de forçamentos foram idealizados. Um aplicado de forma concentrada na extremidade livre, outro com a mesma intensidade aplicada ao longo da torre uniformemente, e um terceiro com aplicação logarítmica, a qual fizemos na camada limite com relação à altura. A partir do modelo discreto gerado no ANSYS, foram obtidas as matrizes de massa e rigidez, e a matriz de amortecimento foi definida proporcionalmente à matriz de rigidez, diferindo apenas por uma constante. Aqui apresentamos 6 casos de amortecimentos, que foram analisados com a velocidade média de 7,14 metros por segundo. Podemos perceber que no caso distribuído e no logarítmico, mais módulos têm influência na resposta do sistema e a influência de cada módulo é maior. Além disso, para maiores amortecimentos, os picos de frequência vão diminuindo até chegar a um ponto que resta apenas um e depois eles desaparecem. Realizadas simulações, encontramos para qual valor de C o gráfico exibia apenas o pico relacionado à frequência natural, desse modo demonstrando para quais valores de C o modelo de 1 grau de liberdade é representativo. Verifica-se então que o modelo de 1 grau de liberdade é representativo para valores de C maior que 0,03 e o modelo de forçamento que mais se assemelha a 1 grau de liberdade é o de forçamento concentrado. Portanto, verifica-se que os resultados obtidos pelo modelo de unidade de liberdade são representativos em determinados casos.